Bom dia, meus amigos, bom dia a todos. Hare Krishna. Vamos começar mais um dia e com esse começo de dia vamos falar sobre os versos do Bhagavad Gita, né? Vamos ver um verso do Bhagavad Gita que possa nos inspirar nesse dia. Ontem a gente já viu um verso muito famoso que diz que aquelas pessoas que estão livres dos desejos, das lamentações, né, que atingiram a plataforma transcendental de Brahma Bhuta, elas se ocupam em serviço devocional. Agora o verso de hoje, Krishna dá a seguinte instrução, que a pessoa para conhecê-lo perfeitamente, a pessoa para conhecer Krishna perfeitamente, ela tem que estar perfeita no serviço devocional. Ela tem que estar perfeita no serviço devocional e Krishna só se revela para essas pessoas que praticam o serviço devocional. Krishna não se revela para qualquer um, mas aqueles que praticam o serviço devocional. E depois que elas estão perfeitas no processo de serviço devocional, elas podem voltar para Krishna, voltar ao lar, voltar ao Supremo, né? Então, essa é a instrução de hoje de Krishna. E aí vamos guardar ela para o nosso dia a dia, né? E também esse verso também é muito importante, Bhaktyamam Abhijananti. Quem quiser pode decorar esse verso, ele faz parte dos versos do Bhakti Shastra. Então, que tem 100 versos do Bhagavad Gita que fazem parte do Bhakti Shastra. Então, quem quiser ter o Bhakti Shastra, deve decorar esse verso aqui, né, para fazer a prova do Bhakti Shastra, a prova das escrituras. Então o verso é vou ler o santo. Bhaktyamam Abhijananti Jam Jasmin Tatuataha Tatomam Tatuato Gyatva Vishate Tadanantaram. É unicamente por meio do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absolve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Então aqui Krishna está falando claramente que somente através do serviço devocional é que ele vai se revelar. Significado. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, em suas porções plenárias, não podem ser compreendidas por meio da especulação mental, nem pelos não devotos. Se alguém quer compreender a Suprema Personalidade de Deus, deve aceitar a orientação de um devoto puro e adotar o serviço devocional imaculado. Caso contrário, a verdade sobre a Suprema Personalidade de Deus nunca se manifestará. Só através de uma guia apropriada, um treinamento, é que nossa visão pode se espiritualizar para compreender Krishna. Caso contrário, a verdade sobre a Suprema Personalidade de Deus nunca se manifestará. Como já se afirmou o Bhagavad Gita 7.25, Naham Prakasha Sarvasya. Ele não se revela a qualquer um. Ninguém pode compreender Deus através de simples erudição acadêmica ou da especulação mental. Só alguém que se ocupa de fato em consciência de Krishna e serviço devocional pode compreender quem é Krishna. Diplomas universitários não auxiliam. Vamos ver aqui um significado bastante extenso. Então, apesar da gente estudar os livros, né, como agora mesmo a gente está estudando esses livros, né,
Mas esse estudo ele tem que ser um estudo devocional, ele não pode ser um estudo acadêmico, analítico, né, para compreender Krishna. Não é assim. Nós estudamos como um serviço a Krishna. Aí sim a gente tem a obtenção de conhecimento. Mas se não, Krishna não se revela por um estudo acadêmico, analítico. Não é possível compreender Krishna. Quem está plenamente familiarizado com a ciência da consciência de Krishna qualifica-se a entrar no reino de Deus, a morada de Krishna. Tornar-se Brahman não significa que se perde a identidade. O serviço devocional não para, e enquanto existir o serviço devocional, haverá Deus, o devoto e o processo de serviço devocional. Tal conhecimento nunca é revogado, nem mesmo após a liberação. A liberação envolve ficar livre do conceito de vida material. Na vida espiritual permanece a mesma distinção e individualidade, mas em pura consciência de Krishna. Ninguém deve equivocar-se pensando que a palavra Vishate, entra em mim, apoia a teoria monista, segundo a qual nos tornamos homogêneos com o Brahman impessoal. Não é assim. Vishate quer dizer que o devoto pode entrar, manter sua individualidade ao ingressar na residência do Senhor Supremo e associar-se com Ele, prestando-lhe serviço. Por exemplo, um pássaro verde entra numa árvore da mesma cor, não para se tornar uno com a árvore, mas para saborear os frutos dela. Os impersonalistas, em geral, dão o exemplo do rio que corre para o oceano e se funde nele. Isso talvez traga felicidade ao impersonalista, mas como um ser aquático que vive no oceano, o personalista conserva sua individualidade pessoal. Quando mergulhamos bem fundo, encontramos muitas entidades vivas no oceano. Conhecer a superfície do mar não basta, deve-se ter conhecimento completo dos seres aquáticos que vivem nas profundezas dele. Então aqui, né, Srila Prabhupada está argumentando sobre a palavra Vishate, que Krishna fala nesse verso. Então Vishate quer dizer entra em mim, mas esse entrar em mim significa entrar na morada de Krishna, né? Entrar no reino de Krishna e não se fundir no corpo de Krishna, né? Porque o corpo de Krishna ele não é limitado. Então toda a morada transcendental de Krishna é o corpo de Krishna também, né? Você é diferente de sua casa, mas Krishna não é diferente da casa dele e de sua morada, né? Então quando um devoto ele entra em Krishna, quer dizer que ele entrou na natureza espiritual de Krishna, ou seja, ele entrou no reino de Krishna. Por causa de seu serviço devocional puro, o devoto pode realmente compreender as qualidades transcendentais e as opulências do Senhor Supremo. Como se declara no 11º capítulo, só através do serviço devocional é que se pode entender. Aqui
se faz a mesma confirmação por meio do serviço devocional, pode-se conhecer a suprema personalidade de Deus e entrar em seu reino. Então, aí nós podemos ver que o Bhagavad Gita, nesse 8º capítulo, ele está fazendo um resumo. O Krishna já tinha falado isso anteriormente. Agora ele está, no último capítulo, ele está fechando a conclusão com o que ele já falou anteriormente. Após atingir a fase de Brahmabhuta, em que está livre das concepções materiais, o transcendentalista passa a prestar serviço devocional ouvindo sobre o Senhor. Quando ele ouve sobre o Senhor Supremo, a fase Brahmabhuta desenvolve-se automaticamente. E a contaminação material, a ganância e os desejos hedonistas inerentes ao gozo dos sentidos desaparecem. À medida que a luxúria e os demais desaparecem no coração do devoto, ele se torna mais apegado ao serviço, a servir o Senhor, e com este apego ele fica livre da contaminação material. Neste estado de vida, ele é capaz de compreender o Senhor Supremo. Esta afirmação também está contida no Śrīmad Bhagavatam. Depois da liberação, o processo de Bhakti, ou serviço transcendental, continua. O Vedanta Sutra 4.1.12 afirma isso. Tatrapi Hidistram. Isto significa que após a liberação, o processo de serviço devocional segue. No Śrīmad Bhagavatam, a verdadeira liberação devocional é definida como o restabelecimento da relação da entidade viva com sua própria identidade, sua intrínseca posição constitucional. A posição constitucional já foi explicada. Cada entidade viva é a porção fragmentária integrante do Senhor Supremo. Por isso, sua posição constitucional é servir. Após a liberação, esse serviço nunca para, sendo que a verdadeira liberação é livrar-se dos conceitos equívocos da vida sobre a vida. Então aqui nós vemos a conclusão desse verso, né? Que a verdadeira liberação não é parar com todas as atividades como sannyasa, né? Mas é livrar-se dos conceitos materiais da vida. Então, a sua consciência sobre o que você é em relação a esse mundo muda. Aí você se torna liberado, mesmo estando nesse mundo. Então, essa é a resposta de Krishna, a conclusão de Krishna sobre a resposta do que é melhor, sannyasa ou tyaga, renúncia, né? O tyaga, desapego. Você tem que além do desapego, você tem que se livrar dos conceitos materiais, das identificações corpóreas, né? Você pensar que é homem, mulher, rico, pobre,
preto, branco, tudo isso tem relação apenas com o corpo. Já em Hare Krishna, vamos encerrar nossa live por aqui. Vamos dar uma olhadinha no Facebook. Começamos hoje um pouquinho mais tarde e pode ser que ninguém tenha aparecido nesse horário, que esse horário já está prestes de sair, né? Mas apareceu aqui a Vanusa, que é a Vrajavara, né? Hare Krishna e também o Jai Nityananda. Bom dia, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, pessoal, Hare Krishna, bom dia a todos, muita felicidade, né? Amanhã à noite a gente vai fazer uma roda de conversa sobre religião e natureza na Universidade Católica aqui de Pernambuco. E eu já divulguei o link aí, hein, pessoal? Tem aí no Facebook, tem um cartaz. E se vocês fizerem as inscrições, vocês ainda recebem o certificado, né? Que vai entrar no seu currículo. Seu currículo. É um certificado da universidade. Jai, Hare Krishna, bom dia a todos e até a nossa próxima live. Vamos cantar o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,